Pera aí, eu não tinha dito que esse canal aqui só serviria para fazer reviews de quadrinhos bons, muito bons, que eu só achava realmente muito bons? E agora eu vou quebrar essa promessa porque é um dever cívico meu falar sobre JoJo's Bizarre Adventure Volume 1 Phantom Blood. Caso você seja um fã ardoroso da série, talvez esse vídeo não seja para você. Ou será que é? Fala, malta! Aqui é Emerson Neri, diretamente do Porto, para fazer a análise mais sincera sobre esse mangá que você vai encontrar no YouTube. Porque aqui no Quadrinho Sonoro não tem recebidinhos, não tem rabinho preso com editora nenhuma. Então, olha, eu posso falar mal do quadrinho que for, tá? Coisa que não acontece em muito canal do YouTube por aí, você sabe disso, né? Você sabe disso. E seja quadrinho bom, seja quadrinho ruim, eu sempre faço a dublagem desse quadrinho, né, num vídeo posterior a este. Talvez ele esteja linkado, se não estiver, se inscreve nesse canal caso você não seja inscrito. Porque o quadrinho sonoro é uma amálgama entre quadrinhos e dublagem. Achou bizarro isso? Não, não, não. Bizarro é esse quadrinho que eu preciso comentar com você, que é JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood, primeira parte, né? Antes de entrar exatamente na história, eu preciso falar do nosso amigo Hirohiko Araki. Esse é o Hirohiko Araki, ele quem escreve os roteiros e ele quem faz também a arte, né, de JoJo's Bizarre Adventure. E tudo começou lá em 1986. Inclusive essa história aqui que eu vou te contar desse mangá é dessa época, de 1986. Na verdade foi lançada acho que em 1987, mas foi escrita em 86. E naquela época o Hirohiko Araki não tinha noção, né, de quão longeva seria essa série, né? Ele não tinha ainda pretensões tão grandes com essa série, né? Ela foi tendo desdobramentos com o passar do tempo. Então, quando ele achava que ele devia encerrar ali um arco da história, ele simplesmente fechava aquele arco e encerrava a história daqueles personagens e resetava quase que totalmente, né? Ele deixava algumas pontas de conexão, mas ele basicamente pegava outro protagonista, outro antagonista e contava uma outra história em outro lugar. E assim foi várias vezes durante a série JoJo's Bizarre Adventure. Então isso deixava os leitores novos muito perdidos, porque eles não estavam entendendo por que acabava uma história e simplesmente aqueles personagens que eles tanto se apegavam deixavam de existir e começavam outros personagens que não tinham muita relação com aqueles que passaram. Era confuso pra caramba. Porque mesmo depois que ele reiniciava os personagens, né, mudava completamente a história toda, mudava ali o lugar, o ambiente, né, de onde era contada a história, ele continuava chamando de JoJo's Bizarre Adventure, né, o mangá não mudava de nome. Foi só um tempo depois que um editor lá no Japão convenceu ele a sempre colocar um subtítulo depois para orientar as pessoas que se tratava de uma nova saga, né, de um novo capítulo dessa longeva série chamada JoJo's Bizarre Adventure. Então, por isso que essa série recebeu esse subtítulo Phantom Blood, que é o primeiro capítulo, né, de toda a série JoJo's Bizarre Adventure. E é justamente nesse quesito aí que eu tenho minhas maiores críticas sobre esse mangá aqui, porque a partir do capítulo 3, ele basicamente deixa de lado tudo que ele tinha criado a partir do capítulo 1 e capítulo 2 e começa a contar de formas diferentes as histórias. Obviamente, ainda com a mesma condução, ainda com o mesmo ritmo, né, que ele empregava nessas histórias, mas com outros personagens e agora com poderes e com coisas que tinham explicações totalmente diferentes daquelas utilizadas nos primeiros capítulos. Mas o vídeo aqui é sobre JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood Volume 1, onde tudo começou, né? Onde ali o autor começou a erguer os pilares dessa série, mas onde ele não sabia exatamente para onde que essa série ia seguir. Então, enfim, vamos lá. Eu vou te dar um panorama geral sobre esse quadrinho. Ó, eu já te adianto que eu não gostei dessa história, mas talvez tenha sido porque eu tenha colocado muita expectativa nesse mangá, né? Eu comecei a ler muita coisa, a ver muitos vídeos por aí na internet a respeito de JoJo's Bizarre Adventure e eu acreditava que esse mangá seria fenomenal desde o começo. E, inclusive o anime, né, também tem muito sucesso no mundo inteiro. Então por isso talvez eu tenha me decepcionado bastante por conta dessa expectativa que eu depositei neste quadrinho. Mas ó, nem por isso eu vou ficar aqui dando spoiler na tua cara, tá? Eu não vou ficar aqui contando as surpresas que você vai ter ao ler
JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood Volume 1. Eu vou contar realmente só coisas que são irrelevantes aqui, que são só coisas que todo mundo já sabe, né? Antes de você pegar esse mangá, você já sabe, inclusive, que isso acontece. Não, e eu vou além. Eu vou deixar até o link aqui, ó, na descrição para esse mangá na Amazon, caso você queira comprar esse mangá, né? E por conta própria chegar à conclusão que não vale a pena ler. Então, tá aí. Essa trama toda do mangá se passa na Inglaterra do século XIX, mas no comecinho do mangá é retratado ali por um curto espaço de tempo ali, uma época da América Central do século XII ou século XVI, né? Não deixa muito claro exatamente que época é aquela, mas você vê ali indígenas, né, fazendo o que o autor considerava ser o que os indígenas faziam naquela época. Coisas bizarras que o autor achava que poderia acontecer na América Central do século XII ou XVI. E esse pequeno trecho da América Central do século XII ou XVI serve só para trazer para a Inglaterra do século XIX um único item, né, que será utilizado durante a trama toda, né, um item mágico, que é um item que não é muito bem explicado. Porque assim, o autor introduz esse item mágico, existe toda uma narrativa que o personagem protagonista vai buscar informações sobre esse item mágico, ele faz uma pesquisa sobre esse item mágico, né, ele passa anos, né, buscando informações sobre o item mágico, só que você em nenhum momento do mangá, em nenhum momento desse mangá, você fica sabendo qualquer coisa sobre essa pesquisa. Ele esconde da gente a pesquisa que supostamente o protagonista fez sobre o artefato e a gente não sabe nada sobre esse artefato. A gente só sabe que ele veio lá da América Central, lá dos povos indígenas do século XII ou XVI, mas e aí, né? Exatamente o porquê ele era utilizado, né? O que ele estava se referenciando, poderia ter sido, ele poderia ter inventado qualquer coisa, porque, enfim, é muito bizarro o que acontece depois, mais pro fim do mangá. Então, a gente, assim, se a gente engole aquilo, aquela coisa bizarra que acontece no final, meu, qualquer coisa que ele falasse a respeito desse artefato, pra gente seria o suficientemente, beleza, pelo menos ele deu uma explicaçãozinha aqui, mas não, simplesmente não fala nada. Tem uma pesquisa aí e dane-se, é um item mágico, é só isso que você precisa saber. Mas esse item mágico não conduz a história pra gente. Quem conduz essa história é, na verdade, o nosso protagonista Jojo e o nosso antagonista Dio Brando, que tem esse nome, né, por causa do ator lá famoso Marlon Brando. Eu não gostei de ter lido essa correlação porque é uma correlação frágil. Não faz muito sentido. É só porque o autor quis colocar esse nome nele meio italiano, não sei. E Dio Brando é cruel do início ao fim, tá? A primeira aparição do Dio Brando é ele chutando um cachorrinho já. De primeira, assim. Você já chega assim e fala, meu, peraí, peraí. E com o passar do mangá, você só vai tomando mais raiva do Dio Brando. E raiva é uma coisa que realmente te acompanha durante todo esse mangá. Muita raiva. Muita raiva. Mas eu preciso pontuar que o autor ele tem grandes méritos com relação à condução da história, porque ele utiliza de um certo gatilho mental que faz você ficar com raiva, né? E você vê o personagem, o antagonista, se dando bem por muito tempo e você fica torcendo que ele se dê mal. Então, essa expectativa de esperar, né, o antagonista se dar mal, né, é o que te prende muito na história. Você realmente lê esse mangá numa sentada, você quer chegar logo ao final, você não consegue largar esse mangá no meio, porque você quer ver logo o antagonista se ferrando. E isso só vai acontecer lá pro final do mangá. Ou seja, é uma novela das 9, é uma novela mexicana, entende? É realmente difícil de você largar esse mangá. Eu li numa sentada, assim. Poucas vezes eu fiz isso com mangá, de ler do início ao fim numa sentada só, né? Acho que, sei lá, passei no máximo umas 2 horas lendo ali. E caramba, né? Fiquei com raiva durante 2 horas. E falando nisso, uma coisa que eu sempre gosto de pontuar aqui nesse canal é a experiência que eu tive lendo, né, durante a leitura, e a experiência que eu tive depois de ler JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood Volume 1. Bom, durante a leitura eu só tive raiva mesmo. Muita raiva. 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 Isso. Essa sim foi a leitura. Raiva. Eu fiquei com raiva do antagonista, eu fiquei com raiva do autor, né, por ele às vezes tratar a gente como imbecil, colocando balões de explicações em pensamentos, muitas explicações em pensamentos dos personagens. Emerson, melhor ter raiva do que não ter sentimento algum ao ler um quadrinho. É um ponto a se considerar.
A minha experiência pós-leitura foi de indignação. Eu fiquei completamente indignado, né, porque eu lia coisas falando muito bem de Jojo's Bizarre Adventure, eu assistia vídeos de pessoas falando muito bem desse mangá, e aí quando eu vou ler, eu acho ruim, eu passo raiva. Como assim, né? As pessoas estão erradas, o mundo todo está errado, eu estou errado. Quem está errado nessa história, né? É uma indignação que realmente eu não conseguia entender, não conseguia explicar direito de onde estava vindo. E eu fiquei pensando que talvez o problema foi que eu comecei, primeiro, com muita expectativa em cima do primeiro volume da primeira história que foi escrita lá em 1986. Talvez se eu tivesse começado já de uma segunda parte, terceira parte dessa série, de Jojo's Bizarre Adventure, eu teria me divertido muito mais. Bom, eu tinha buscado muita informação antes de ler esse mangá e fui buscar ainda mais informação depois de ler. E o que eu concluí é que ninguém assim, diz que é genial, né, o capítulo 1 e o capítulo 2 dessa série de Jojo's Bizarre Adventure. Né? As pessoas elogiam outros capítulos muito, mas os capítulos 1 e 2 não são muito elogiados. Muito porque, né, o autor ainda estava lapidando, né, esse diamante aí que seria Jojo's Bizarre Adventure, então acredito que eles ainda estavam em fase de transformação nesses capítulos 1 e 2 para aí se tornarem alguma coisa realmente grande. Né? Tá, e quais são os capítulos mais adorados pelos fãs, Emerson? O capítulo 3, que é o Stardust Crusaders, o capítulo 4, que é o Diamond is Unbreakable, e o capítulo 7, que talvez seja aí, acho que o mais dos mais adorados de todos, que é o Steel Ball Run. Né? Inclusive lá no Japão, a partir desse capítulo 7, que o título, né, o título em destaque é o subtítulo, na verdade, Steel Ball Run, fica maior do que Jojo's Bizarre Adventure pela primeira vez, né, nessa série. O subtítulo ganha mais destaque, o que faz sentido, porque as capas, né, elas são todas destacadas com Jojo's Bizarre Adventure e você tem letrinhas pequenas ali para ler o subtítulo para saber exatamente em que história é essa, né? Porque quando muda o capítulo, mudam os personagens totais, né? Então você entra em outra história, entra em outro mundo mesmo quando muda os capítulos. Então, esse vídeo aqui ele serve de alerta para você, porque você não precisa começar a ler a série Jojo's Bizarre Adventure pelo volume 1, pelo Phantom Blood, né? Eu, se fosse você, começa lendo pelo Stardust Crusaders. Você vai ser muito mais feliz e você não vai passar tanta raiva quanto eu passei. Tá? Inclusive eu tô deixando o link na descrição, né? O primeiro link que aparece aí é o link para o Stardust Crusaders Volume 1 lá na Amazon. Tem aí também o link pro Phantom Blood Volume 1, caso você queira, porque queira ler esse quadrinho, enfim. Eu já te dei o conselho, né? Te dei o conselho, aí você pega ele ou não pega. E se você compra por esse link aí da Amazon, você ajuda aqui esse canal a continuar proliferando sinceridade sobre quadrinhos, tá? Porque é difícil de encontrar por aí, né? Canais de quadrinhos que realmente falem a verdade pra você sobre quadrinhos que são realmente bons ou não. E por mais que eu tenha achado ruim esse quadrinho, vai ter a dublagem dele mesmo assim. Então se inscreve nesse canal, assim que a dublagem sair você vai conferir em primeira mão.